Olá a todos e bem-vindos à nossa apresentação sobre as atualizações essenciais no desmame ventilatório em terapia intensiva. Nosso objetivo é fornecer uma abordagem baseada em evidências para a prática clínica. O desmame ventilatório é um processo complexo e crítico na unidade de terapia intensiva, fundamental para a recuperação do paciente e para a otimização dos recursos hospitalares. Nesta aula, vamos explorar as últimas atualizações, princípios e abordagens padronizadas, o teste de respiração espontânea, predição do sucesso do desmame, avanços tecnológicos e estratégias inovadoras, os desafios e barreiras na liberação ventilatória e, por fim, nossas conclusões e perspectivas futuras. Para começar, vamos definir o desmame ventilatório. Ele é a transição da ventilação mecânica invasiva para a respiração espontânea em pacientes que foram ventilados por mais de 24 horas. Atualmente, o termo liberação da ventilação mecânica é preferido, pois captura melhor a amplitude da jornada do paciente e da equipe de saúde. Historicamente, era um processo complexo, mas hoje valorizamos a adaptação às necessidades fisiológicas individuais, com protocolos estruturados. A European Respiratory Society, em 2024, classifica o desmame em 3 categorias. O desmame simples, que ocorre quando o paciente é liberado na primeira tentativa, geralmente em menos de 24 horas, abrangendo cerca de 57% dos casos. O desmame difícil, para pacientes que falham a tentativa inicial e necessitam de até 3 testes de respiração espontânea, ou até 7 dias para alcançar o sucesso, correspondendo a aproximadamente 10% dos pacientes, e o desmame prolongado, que se caracteriza por falha em pelo menos 3 tentativas ou exigência de mais de 7 dias após o primeiro teste, representando cerca de 9% dos casos. O sucesso do desmame é definido pela manutenção da ventilação espontânea por um período mínimo de 48 horas após a interrupção do suporte artificial. A falha ocorre se houver necessidade de reestabelecer a ventilação artificial dentro desse período. A otimização do desmame é crucial, pois ele consome entre 40% e 50% do tempo total de ventilação mecânica. A ventilação mecânica prolongada acarreta uma série de desfechos adversos para o paciente, incluindo um aumento considerável na duração da permanência na UTI e no hospital, elevação das taxas de mortalidade e um impacto financeiro substancial nos custos de saúde. Entre os riscos específicos, destacam-se a pneumonia associada ao ventilador, o barotrauma e o descondicionamento músculo-esquelético. Estudos demonstram que o atraso na extubação pode mais que dobrar a taxa de óbitos, passando de 12% sem atraso para 27% com atraso. Além disso, pacientes em ventilação mecânica prolongada, embora representem apenas 6% do total, consomem cerca de 37% dos recursos da UTI. Um fenômeno intrigante na prática clínica é o paradoxo da extubação não planejada. Estudos indicam que uma proporção significativa de pacientes que se autoextubam não necessitam de reintubação. Este achado revela uma questão sistêmica crítica. Frequentemente, os clínicos subestimam a prontidão do paciente para a liberação ventilatória, resultando num prolongamento desnecessário da ventilação mecânica e seus riscos associados. Essa discrepância aponta para uma lacuna na avaliação, levando a um aumento de complicações, custos e mortalidade. Isso reforça a necessidade premente de protocolos de desmame padronizados e ferramentas preditivas mais precisas, incluindo sistemas baseados em inteligência artificial para mitigar vieses subjetivos e assegurar uma liberação oportuna e segura. A avaliação diária e sistemática da prontidão para o desmame ventilatório é um pilar fundamental da prática moderna em terapia intensiva. Essa abordagem sistemática
tem demonstrado reduzir o tempo de ventilação mecânica e as complicações associadas. A decisão de iniciar um TSB, ou teste de respiração espontânea, deve ser baseada em uma análise multifatorial, priorizando a melhora clínica do paciente, a adequação da oxigenação e a estabilidade hemodinâmica. Para que um paciente seja considerado elegível para um TSB, diversos critérios essenciais devem ser atendidos. Primeiramente, a doença subjacente que levou à insuficiência respiratória deve estar em processo de resolução ou já resolvida. A estabilidade hemodinâmica é crucial, caracterizada por boa perfusão tecidual e ausência de dependência de vasopressores, ou uso em doses baixas e estáveis. A troca gasosa adequada é outro requisito, com uma PaO2 superior a 60, com uma fração inspirada de oxigênio, ou FiO2, inferior a 0,4 e uma pressão expiratória final positiva, PEEP, entre 5 e 8 centímetros de água. Além disso, o paciente deve demonstrar capacidade de iniciar esforços inspiratórios, estar adequadamente acordado e comunicativo e ter capacidade de tossir eficazmente e ausência de secreções excessivas na via aérea. A gestão da sedação e analgesia desempenham um papel crucial no processo de desmame. A administração contínua de sedativos é um preditor independente de maior duração da ventilação mecânica e prolongamento da permanência na UTI e no hospital. Em contraste, a sedação leve a moderada pode aliviar a ansiedade e agitação, facilitar a ventilação mecânica e reduzir memórias traumáticas. No entanto, a sedação profunda tem sido associada a desfechos negativos, incluindo aumento da mortalidade hospitalar e prolongamento da duração da ventilação mecânica. Para otimizar o desmame, recomenda-se que a sedação seja guiada por protocolos e metas claras, que incluam a interrupção diária da sedação, os chamados testes de despertar espontâneos, ou SATs. Estudos randomizados controlados demonstraram que a interrupção diária da sedação resultou numa redução significativa na duração mediana da ventilação mecânica de 2,4 dias e no tempo de permanência na UTI de 3,3 dias. A implementação de protocolos de desmame padronizados e a condução desses protocolos por equipes multiprofissionais têm demonstrado ser uma estratégia altamente eficaz. Protocolos liderados por profissionais de saúde não médicos, como enfermeiros e fisioterapeutas, resultam numa redução do tempo de desmame e da duração total da ventilação mecânica. Essa abordagem multidisciplinar é considerada mais eficiente do que aquelas centradas exclusivamente no médico. A padronização do desmame não apenas melhora a condução do processo, mas também se traduz em taxas de sucesso significativamente mais altas e menor mortalidade. Um estudo relevante demonstrou que o desmame empírico apresentava uma taxa de falha de 65%, enquanto a aplicação de um protocolo padronizado reduziu essa taxa para apenas 5%. O campo do desmame ventilatório é dinâmico, com atualizações contínuas em diretrizes nacionais e internacionais. No Brasil, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ou AMIB, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT, lançaram a edição revisada e unificada das Orientações Práticas em Ventilação Mecânica 2024. Esse documento, fruto do trabalho colaborativo de 75 especialistas, sintetiza as melhores práticas e evidências científicas dos últimos 20 anos. No cenário internacional, diversas sociedades médicas também oferecem diretrizes e estudos relevantes. A Society of Critical Care Medicine, SCM, publica diretrizes abrangentes, incluindo uma atualização focada em 2024 sobre a prevenção e o manejo da dor, ansiedade, agitação, sedação, delírio, imobilidade e distúrbios de sono em pacientes adultos na UTI. O pacote ABCDF, que integra testes de despertar espontâneos e testes de respiração espontâneos, é uma recomendação central para a liberação ventilatória. A European Society of Intensive Care Medicine, ECICM, está conduzindo o estudo WIN-SAFE,
um estudo observacional prospectivo multicêntrico em andamento em 2024, que visa avaliar a carga, o manejo e as abordagens do desmame globalmente. A American Thoracic Society, ATS, e o American College of Chest Pulmonology, ACCP, publicaram em 2017 diretrizes sobre a liberação da ventilação mecânica em adultos criticamente enfermos. Recomendações recentes da ATS também incluem a reabilitação protocolada com mobilização precoce e o uso de protocolos de liberação ventilatória para pacientes ventilados por mais de 24 horas. A European Respiratory Society, ERS, embora suas diretrizes sobre desmame datem de 2007, continua a contribuir com a literatura, como demonstrado por um artigo de 2024 sobre desmame prolongado. Apesar da riqueza de diretrizes internacionais, existe uma necessidade reconhecida de diretrizes clínicas e protocolos de tratamento desenvolvidos localmente, especialmente em países de baixa e média renda, pois o contexto de aplicação é distinto. A identificação de candidatos para o teste de respiração espontânea, ou TRE, é um passo crucial no processo de desmame, devendo ser realizada diariamente. A avaliação para iniciar um TRE baseia-se principalmente na evidência de melhora clínica do paciente, oxigenação adequada e estabilidade hemodinâmica. Uma vez que os critérios de prontidão sejam atendidos, o TRE pode ser iniciado utilizando diversas técnicas. As evidências atuais sugerem o uso de um teste de tubo T intermitente ou um teste de suporte pressórico de nível mínimo, com duração de 30 minutos a 2 horas. Outras modalidades incluem a ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP, de 5 cm de H2O, ou ventilação com suporte de pressão, PSV, de até 7 cm de H2O. Modos mais recentes como a pressão aérea positiva intermitente bifásica, BiPAP, e a ventilação com assistência proporcional, PAV, têm demonstrado resultados semelhantes aos do tubo T e da PSV no TRE. Durante o TRE, é fundamental fornecer oxigênio suplementar para manter a saturação de oxigênio SaO2 acima de 90%, com FiO2 de até 0,4. O sucesso do TRE é definido pela capacidade do paciente de tolerar o teste, o que o torna elegível para a avaliação da remoção da via aérea artificial. No entanto, a avaliação contínua e rigorosa é essencial para identificar precocemente os sinais de intolerância e os mecanismos de falha respiratória durante o teste. Os critérios para interrupção do TRE, ou falha, incluem frequência respiratória consistentemente acima de 35 incursões por minuto, elevação ou queda significativa da pressão arterial, saturação de oxigênio abaixo de 90%, sinais de desconforto respiratório, como o uso de musculatura acessória, sinais de angústia ou ansiedade, deterioração do nível de consciência ou tosse ineficaz. Quando um paciente falha no TRE, a conduta imediata é retornar à ventilação mecânica por 24 horas em um modo ventilatório confortável, permitindo o descanso muscular e a reavaliação e tratamento das possíveis causas de intolerância. Essa abordagem estruturada transforma a falha em uma janela diagnóstica e terapêutica crucial. Uma vez que o paciente esteja novamente elegível e as causas da intolerância tenham sido abordadas, um novo TRE deve ser realizado após 24 horas. A prática de realizar TREs diários tem demonstrado encurtar o tempo de ventilação mecânica. Antes da extubação, é importante considerar o teste de vazamento do cuff, ou Cuff Leak Test, que pode ser utilizado para identificar pacientes com maior risco de obstrução das vias aéreas devido a edema ou granuloma pós-extubação, especialmente após ventilação mecânica prolongada.
é fundamental estar ciente dos riscos associados a tentativas de extubação prematuras, que podem levar à reintubação e ao aumento das taxas de pneumonia associada ao ventilador, entre outros desfechos adversos. A busca por índices preditivos que possam prever com precisão o sucesso do desmame ventilatório tem sido uma área de intensa pesquisa. No entanto, os índices fisiológicos tradicionais, embora numerosos, oferecem ajuda limitada na decisão de iniciar períodos de respiração espontânea ou reduzir o suporte ventilatório. O índice de respiração rápida e superficial, F/VT, ou RSBI, é considerado o mais preciso entre eles, mas ainda apresenta limitações significativas. A capacidade do médico de prever o desmame bem-sucedido tem sido demonstrada como de baixa acurácia, com valores preditivos positivos e negativos insatisfatórios. A principal razão para a existência de tantos índices é que nenhum deles é perfeito, e a variabilidade em seu desempenho e valor preditivo está longe do ideal. Em resposta às limitações dos índices únicos, a pesquisa tem se voltado para abordagens mais abrangentes. O Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado, TIE, foi uma ferramenta recentemente descrita que demonstrou promessa inicial na previsão do sucesso do desmame. No entanto, um estudo atualizado em abril de 2025 concluiu que o TIE, quando usado como ferramenta isolada, possui utilidade limitada na previsão do sucesso do desmame, especialmente em ventilação mecânica prolongada, apresentando baixa capacidade discriminativa. Em contraste, a gravidade clínica do paciente, avaliada por scores como o Simplified Acute Physiology Score-3, ou SAPS-3, emergiu como um preditor significativo de sucesso no desmame. Pacientes com maior gravidade clínica tendem a apresentar valores de TIE mais baixos e menores chances de sucesso no desmame. A constatação de que índices fisiológicos isolados têm poder preditivo limitado, enquanto scores de gravidade clínica são preditores significativos, indica uma mudança crucial no paradigma de avaliação. Isso sugere que o sucesso do desmame não é meramente uma questão de mecânica respiratória, mas um resultado da complexa interação de fatores sistêmicos, neurológicos e musculares. Por isso, uma abordagem de avaliação holística e integrada é essencial. Uma área emergente e de foco crítico é a avaliação do diafragma. O ultrassom pulmonar e diafragmático tem sido investigado mais recentemente como uma ferramenta preditiva no desmame, dada a relevância da disfunção diafragmática na falha do desmame. A eficiência neuromecânica prejudicada do diafragma, em particular, tem demonstrado prever a falha no desmame. A tecnologia tem transformado o processo de desmame ventilatório com a introdução de modos de desmame automático que funcionam como protocolos computadorizados. Esses sistemas demonstram benefícios significativos, incluindo a redução do tempo de ventilação mecânica, do tempo de permanência na UTI e da carga de trabalho dos profissionais de saúde, além de melhorar a sincronia paciente-ventilador. Os benefícios consistentes dos modos de desmame automático, como a redução da duração da ventilação mecânica, do tempo de permanência na UTI e da carga de trabalho dos cuidadores, sugerem que a tecnologia está abordando eficazmente as limitações humanas conhecidas no processo do desmame. Isso representa um avanço significativo em direção à padronização e otimização da prestação de cuidados, pois os sistemas automatizados superam a fadiga e a inconsistência humanas, garantindo uma aplicação mais rápida e consistente dos protocolos. Um exemplo proeminente é o IntelliVent ASV da Hamilton Medical AG, um modo de ventilação totalmente automatizado. Ele ajusta parâmetros como ventilação minuto garantida, PIP, FiO2, volume corrente, relação IE e o suporte inspiratório com base na mecânica respiratória do paciente, saturação de oxigênio periférico e dióxido de carbono exalado, incorporando também regras de estratégia de proteção pulmonar. O QuickWin é um componente de software suplementar dentro do IntelliVent ASV, projetado para guiar o paciente através de um processo de desmame automático e seguro. Ele opera em 3 fases: redução do suporte, observação e um teste de respiração espontânea. Outro modo notável é o SmartCare PS, projetado especificamente para o desmame.
Ele monitora a frequência respiratória espontânea, o volume corrente e o PET-CO2 a cada 2 ou 5 minutos, adaptando o suporte pressórico para manter o paciente em uma zona de conforto respiratório. Uma vez atingido um nível mínimo de suporte, ele conduz um SBT de 1 hora e pode recomendar a extubação. Outros modos automáticos incluem Auto Mode, ventilação minuto mandatória, ventilação por frequência mandatória, ventilação com assistência proporcional mais, suporte de pressão proporcional e assistência ventilatória ajustada neuralmente. A integração da inteligência artificial, particularmente modelos de Deep Learning, representa um avanço promissor na otimização do desmame ventilatório. Esses modelos podem prever o resultado do teste de respiração espontânea, ou SBT, com alta precisão, integrando dados clínicos multidimensionais para fornecer previsões que refletem as condições fisiológicas reais do paciente. Um dos principais avanços nessa área é o design de arquiteturas híbridas como a CNN-MLP, que combinam camadas CNN e MLP alternadamente para capturar características em diferentes níveis, tornando o modelo flexível e eficiente no processamento de dados complexos. Os resultados de pesquisa indicam que esses modelos podem atingir alta precisão com um F1 score final de aproximadamente 0,875 no conjunto de dados de teste, comprovando sua viabilidade e confiabilidade na predição dos resultados do SBT. A emergência de modelos de Deep Learning para a predição do SBT não visa substituir o julgamento clínico, mas sim aprimorá-lo, fornecendo insights objetivos e baseados em dados. Isso permite reduzir tentativas de SBT desnecessárias, otimizar o uso de recursos da UTI e, em última instância, melhorar a qualidade do cuidado ao paciente. Além dos avanços tecnológicos, diversas intervenções não farmacológicas continuam a ser exploradas para otimizar o desmame. O treinamento muscular inspiratório, ou IMT, é uma estratégia focada no fortalecimento do diafragma e dos músculos inspiratórios acessórios. Uma revisão sistemática recente indicou que o IMT é eficaz em aumentar a pressão inspiratória máxima, MIP, e diminuir o índice de respiração rápida e superficial, RSBI. No entanto, esta mesma revisão concluiu que o IMT não teve um impacto significativo direto no sucesso do desmame. A ventilação não invasiva, ou VNI, pode ser uma ferramenta valiosa no desmame, especialmente em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, onde pode contribuir para reduzir a duração da ventilação mecânica. Contudo, a VNI não deve ser utilizada para tratar a falha de extubação. Para pacientes adultos de alto risco de falha no desmame, que estão passando por uma extubação planejada, a VNI é recomendada sobre a oxigênio-terapia convencional. A ventilação bifásica QRS, ou BCV, está ganhando renovada atenção em 2025 como um método de ventilação com pressão negativa não invasiva que mimica os padrões respiratórios naturais. Seus benefícios incluem a restauração não invasiva da capacidade residual funcional, a redução do trabalho respiratório, o recrutamento de segmentos pulmonares posteriores, a melhora da clareza de secreções, a redução da assincronia paciente-ventilador e a prevenção da atrofia diafragmática por desuso. O sistema de marcapasso diafragmático, ou GPS, é outra intervenção inovadora que utiliza eletrodos para estimular o nervo frênico responsável pela inervação motora do diafragma. O GPS oferece suporte respiratório adicional, auxiliando na transição para a respiração espontânea e na mobilidade. A falha no desmame ventilatório continua sendo um problema comum e complexo na UTI, afetando aproximadamente 30 a 40% dos pacientes ventilados mecanicamente, especialmente após períodos prolongados de ventilação mecânica. Essa falha é multifatorial e pode ser atribuída a uma interconexão de condições fisiopatológicas subjacentes, desafios na tomada de decisão clínica e complicações sistêmicas ou iatrogênicas. As condições fisiopatológicas subjacentes que frequentemente contribuem para a falha incluem insuficiência respiratória, que resulta de um desequilíbrio entre a capacidade e a demanda da bomba respiratória, com fraqueza e atrofia diafragmática. Insuficiência cardiovascular, onde a transição da ventilação com pressão positiva para a respiração espontânea aumenta o retorno venoso e a pré-carga, podendo precipitar isquemia. E distúrbios neuromusculares, como a fraqueza muscular adquirida na UTI. Os desafios na tomada de decisão clínica também são barreiras, pois mesmo os clínicos mais experientes podem subestimar a prontidão do paciente para o desmame. As complicações sistêmicas ou iatrogênicas incluem delírio ou fraqueza adquirida na UTI, oversedação,
desequilíbrios hidroeletrolíticos e insuficiência nutricional. A multiplicidade de fatores que contribuem para a falha no desmame ventilatório revela que esses problemas não são isolados, mas frequentemente interconectados, criando um ciclo vicioso. Para enfrentar a natureza multifatorial da falha no desmame ventilatório e promover a liberação ventilatória, o pacote ABCDE emergiu como uma estrutura integrada e fundamental na terapia intensiva. Esse pacote representa um conjunto de intervenções baseadas em evidências que visam otimizar a recuperação do paciente e facilitar o desmame. Os componentes do pacote ABCDE são: A. Avaliar, prevenir e manejar a dor. B. Testes de despertar espontâneos, SATs, e testes de respiração espontânea que promovem a sinergia na liberação do ventilador. C. Escolha de analgesia e sedação, priorizando a sedação leve e a moderada. D. Delírio, avaliar, prevenir e manejar, reduzindo medicamentos delirogênicos. E. Mobilidade precoce e exercício, com protocolos de reabilitação para fortalecer a musculatura. F. Engajamento e empoderamento familiar, mantendo pacientes e familiares informados e envolvidos. O pacote ABCDE não é meramente uma coleção de boas práticas, mas representa uma estrutura integrada, projetada para abordar sistematicamente as barreiras interconectadas à liberação ventilatória. Em conclusão, o desmame ventilatório na terapia intensiva evoluiu de uma prática empírica para uma disciplina complexa e multifacetada, impulsionada por evidências e inovações tecnológicas. A compreensão aprofundada dos riscos associados à ventilação mecânica prolongada, que incluem aumento da morbimortalidade e custos significativos, sublinha a urgência de uma liberação ventilatória oportuna e eficaz. A transição da terminologia de desmame para liberação reflete uma visão mais holística e centrada no paciente, reconhecendo a jornada complexa que vai além da simples remoção do suporte. Os avanços recentes enfatizam a importância de uma abordagem padronizada e multidisciplinar. A avaliação diária da prontidão para o desmame, guiada por critérios clínicos e fisiológicos rigorosos, é fundamental. A gestão otimizada da sedação, com interrupções diárias e o uso de protocolos que promovem a sedação leve, demonstrou ser um pré-requisito crucial para o sucesso do desmame, permitindo a participação ativa do paciente. A eficácia comprovada de protocolos liderados por equipes multiprofissionais ressalta o valor da colaboração e da padronização na redução do tempo de ventilação e na melhoria dos desfechos. As novas tecnologias, como os modos de desmame automático e os modelos de inteligência artificial para a predição do SBT, representam um salto significativo na capacidade de otimizar e individualizar o suporte ventilatório, superando as limitações da variabilidade humana e da carga de trabalho. Essas ferramentas não substituem o julgamento clínico, mas o aprimoram, fornecendo dados objetivos para decisões mais precisas e eficientes. Apesar desses progressos, a falha no desmame permanece um desafio complexo, impulsionado por uma intrincada rede de fatores fisiopatológicos e complicações iatrogênicas. O pacote ABCDEF emerge como uma estrutura integrada e essencial para abordar sistematicamente essas barreiras, promovendo uma recuperação mais completa e uma liberação mais segura. As perspectivas futuras no desmame ventilatório apontam para uma integração ainda maior da inteligência artificial para a predição personalizada e o suporte à decisão clínica. A pesquisa continuará a explorar novas terapias e intervenções para superar barreiras específicas, como a disfunção diafragmática, e a refinar as estratégias de manejo de fluidos e mobilização precoce. A adaptação contínua das diretrizes globais aos contextos locais, considerando as realidades de recursos e as particularidades culturais, será crucial para garantir que as melhores práticas sejam aplicáveis e eficazes em diversas configurações de UTI. O objetivo final permanece o mesmo: otimizar a liberação do paciente do suporte ventilatório, minimizando complicações e promovendo a recuperação plena e a qualidade de vida.
Se você gostou, inscreva-se no canal, curta e compartilhe.